Há algo dentro de nós que talvez nunca tenha sido realmente tocado. Algo que não se encontra nas palavras ou nas ideias que costumamos seguir, mas em algo mais profundo, que pulsa e nos conecta a tudo ao nosso redor. Não é algo que possamos definir facilmente, mas algo que talvez seja mais fácil de perceber quando não estamos buscando por respostas, mas apenas vivendo a experiência de estar presentes. A vida é feita de tantas questões, e muitas vezes tentamos encontrar nelas o nosso lugar, o nosso propósito. Mas e se o simples fato de existir já for suficiente? E se o despertar não for um esforço para alcançar algo fora de nós, mas o simples reconhecimento do que sempre esteve aqui, dentro e fora de nós? Hoje, ouviremos as palavras de diferentes mestres espirituais, cujas vozes nos convidam a uma profunda reflexão sobre a natureza do ser e a nossa conexão com o todo. Eles não vêm com respostas prontas, mas com uma chamada para que possamos ver por nós mesmos, para que possamos estar presentes e talvez perceber que o despertar é simplesmente uma maneira de voltar ao que sempre fomos. Respire fundo. Permita-se um momento de quietude e, quem sabe, nesse silêncio, você encontre a resposta que sempre esteve à espera, lá no fundo do seu ser. Bem-vindos ao canal Cisco de Deus. Gratidão por estar aqui. Inscreva-se para apoiar nosso projeto de despertar humano. Compartilhe com seus amigos que buscam o assunto e deixe seu like em apoio a este trabalho. Muito obrigado. Namastê. Despertando para a verdade do ser. Tudo o que um ser humano pode fazer é maravilhar-se com o esplendor da criação de Deus. Mestre Eckhart. De onde vem a mente? Onde está a fonte da consciência? Para onde ele está indo? Onde a experiência é criada? Resposta para todas essas perguntas não está em lugar nenhum. Tudo é a mesma realidade, a mesma energia, sem origem nem começo. Não há separação real entre passado e presente, aqui e ali. Estamos sempre dentro da realidade. Nossa mente não está separada da iluminação. Qual é então a diferença entre iluminação e existência comum? O estado iluminado possui grande riqueza, abertura e plenitude de ser, enquanto o estado samsárico apresenta tremendo sofrimento, ignorância e confusão. Contudo, do ponto de vista da shunyata, abertura absoluta, os dois estados coexistem. Não há separação entre eles. Quando percebermos que a base da iluminação não está em lugar nenhum e em nenhuma pessoa, saberemos que nunca estivemos separados desta mente desperta. Veremos que a iluminação permeia todo o nosso ser e não pode ser separada de nós, assim como o som não pode ser separado da música. Shunyata não é nada e tudo. Toda a nossa experiência está incluída nesta perfeita realização de abertura.
Além da nossa aparente separação em corpos com personalidades diversas, existe uma vida que, lá do fundo, vive em todos nós. Somos a consciência, descobrindo-se através de múltiplas experiências humanas que, cada uma à sua maneira, a revelam criativamente. Cada uma de nossas vidas, aparentemente isoladas, é um cenário em que esta autodescoberta da consciência está ocorrendo de uma forma particular. Cada uma das nossas experiências de vida merece respeito infinito, porque, através da diversidade em que esta revelação ocorre, a consciência está vivendo uma aventura sagrada. Nada que nossa pequena mente chamaria de errado ou pecaminoso é assim, de uma perspectiva abrangente que ultrapassa a pequena percepção do eu condicionado. Esta viragem para a interioridade ou para a vastidão do ser ocorre em cada um de nós de uma forma particular e no momento necessário. Isso não é o importante, embora como entidades que ainda se acreditam separadas, nós valorizamos isso dessa forma. Em cada um ocorre uma jornada totalmente única, na qual há idas e vindas, vislumbres de compreensão profunda e posterior esquecimento, cada um dos quais é absolutamente necessário. Não importa o que nossa pequena mente pense. A solidão do que é comum, imaginário e falso é algo muito grande. Significa que, pela primeira vez, sei que eu sou. É uma solidão livre de tudo o que é conhecido e de tudo o que não é agora. Do momento presente, fora do tempo. Essa solidão aparece como um vazio, mas não é um vazio de desesperança. É uma transformação completa da qualidade do pensamento. Quando a mente está livre de toda a conversa, de todos os seus medos, desejos e pequenas coisas, ela fica em silêncio. Então surge uma sensação de completo nada, que é a própria essência da humildade. Ao mesmo tempo, sinto realmente que estou entrando em outro mundo. Um mundo que parece mais real. Sou uma partícula de uma realidade maior. Experimento a solidão não porque falta alguma coisa, mas porque tudo está aqui. Quando ultrapassamos os últimos vestígios do pensamento dualista, tornamo-nos o incognoscível. Quando a identificação com o corpo-mente desaparece, tudo o que resta é o jogo efêmero da energia, o aparecimento e o desaparecimento das sensações. Existem formas, cores, etc., mas não há nada ali. Não existe substância verdadeira, nem solidez, nem realidade autoexistente. Tudo o que existe é a qualidade da experiência em si, nem mais nem menos. Não temos mais substância do que as notas de uma sonata tocada numa flauta, que surge do nada e desaparece com a mesma rapidez. A liberdade mística é radical e absoluta. Os nossos limites desaparecem e a nossa unidade com o todo nos inunda. Tornamo-nos a própria liberdade, o fluxo fugaz e evanescente do que é. Existe um oceano de quietude em que vivemos, que permeia tudo ao nosso redor.
Enquanto o movimento atrair a nossa atenção, não teremos contato com essa quietude. Se pudermos retirar parte da nossa atenção das atividades dos nossos centros, dos seus movimentos, então poderemos ao mesmo tempo entrar em contato com esta quietude. Todos vocês já experimentaram esta quietude, este silêncio vivo, uma vez ou outra. E quando você o vivencia, você sabe que é algo imóvel e imutável. Então, quando você o encontra e parte de você se funde com ele, você não está no tempo da maneira normal. E aqui, quando participamos nesta quietude, nela não há movimento, não há mudança, não há sucessão. Desta forma, não é limitado pelo tempo como o conhecemos. Também não é de forma alguma limitado pelo espaço como o conhecemos. Por isso tem um elemento do infinito e um elemento do eterno. E está aberto a todos nós experimentarmos. É através deste contato que nos conectamos ao próprio alicerce da nossa existência, a uma fonte de força e ajuda interior. Acorde para a sua vida. Aprendemos a ter consciência da vida e do ser encarnado em nós, conscientes de uma ordem rítmica na qual estamos incluídos. Não se trata de observar de fora e permanecer separado, mas sim de ser um com a experiência e ser transformado por ela. Geralmente não conseguimos nos transformar porque ficamos desconectados da realidade, perdidos em nosso eu comum. A verdadeira consciência está enterrada e desempenha um papel secundário. Devemos deixar que todas as nossas imagens e ideias pré-concebidas se dissolvam para nos tornarmos conscientes de sua origem. Temos que deixar a consciência emergir e desempenhar o papel principal. Então, pode-se viver de acordo com o eu. Este reconhecimento ativo da vida interior traz um sentimento de obrigação de ouvir a consciência, de mudar e viver de acordo com o que entendemos. Ele se rende ao movimento cósmico de fluxo e refluxo, compreendendo com todo o seu ser que todas as formas são criadas no vazio, no silêncio, e são reabsorvidas uma após a outra, cumpriram o seu papel. Ele está livre de certos limites subjetivos, mas percebe que seu eu é um participante responsável na grande vida do universo. Ele participa do tudo. Silêncio, quietude e consciência não são estados e, portanto, não podem ser produzidos ou criados. O silêncio é o não estado em que todos os estados surgem e desaparecem. O próprio silêncio é a testemunha eterna sem forma ou atributo. À medida que você descansa mais profundamente como testemunha, todos os objetos assumem sua funcionalidade natural e a consciência é libertada das contrações e identificações compulsivas da mente e retorna ao seu não estado natural de presença. A pergunta simples, mas profunda, quem sou eu, pode então revelar a si mesmo que não se trata da tirania infinita da personalidade do ego, mas da liberdade do ser sem objeto, a consciência primordial, na qual todos os estados e todos os objetos vêm e vão, como manifestações do eterno eu não nascido que você é. Eckhart Tolle,
o poder do agora. Ter acesso a esse reino sem forma é verdadeiramente libertador. Isso o liberta do vínculo e da identificação com a forma. É a vida no seu estado indiferenciado, anterior à sua fragmentação na multiplicidade. Podemos chamá-lo de imanifestado, a fonte invisível de todas as coisas, o ser que está em todos os seres. É um reino de profunda quietude e paz, mas também de alegria e intensa vivacidade. Sempre que você está presente, você se torna, até certo ponto, transparente para a luz, para a consciência pura que emana desta fonte. Você também percebe que a luz não está separada de quem você é, mas é a sua própria essência. Esse silêncio é algo que está presente o tempo todo. É o fundo normalmente desconhecido em que ouvimos o ruído, bem como a tela em que assistimos ao filme. Vemos a alternância de luz e escuridão sem normalmente ver a tela. Quando pensamos normalmente no silêncio, pensamos na cessação do ruído, mas este silêncio é bem diferente. Está em outra dimensão. Não é apenas, como você deve ter experimentado, uma ausência de ruído ou som, mas um silêncio vivo. Nossas vidas comuns estão repletas de experiências vividas no tempo e no espaço, e a razão pela qual interpretamos as experiências em termos de tempo é porque elas mudam. Se nada mudasse, não teríamos medida da passagem do tempo. E se alguém entra em contato com esse silêncio vivo, não há mudança. Então esse silêncio não é do mundo que é limitado pelo tempo. É a grande consciência que mantém o ritmo. Tudo é orquestrado por ela. E através de cada experiência humana, qualquer que seja o grau de identificação que esteja ocorrendo atualmente, está ocorrendo o despertar do sonho de separação em que ela queria se conhecer. Nós, como pequenos indivíduos, não precisamos acordar de nada. Como consciência, unida a ela, já estamos fazendo isso. A nossa vida, com tudo o que implica, é o instrumento através do qual se realiza este reconhecimento. Mas não é algo pessoal do qual se orgulhar ou pelo qual lutar. E este é o erro que nos mantém presos em becos sem saída. Nossa experiência como indivíduos separados nada mais é do que uma aventura de consciência, e não um fim em si mesmo. Pelo contrário, é justamente deixar de acreditar que somos alguém que tem que conseguir algo, que nos devolva ao nosso lugar de origem, a nossa unidade com a vida. Esta é uma ótima notícia, porque significa parar de tentar e descansar. Não precisamos fazer mais nada, o que não significa que deixamos de agir. Trata-se de se entregar e permitir, através de nós, que a vida continue a sua jornada. Tornamo-nos espectadores disso. Sem o peso de ter que realizar nada, é emocionante contemplar-nos como veículos dessa grande vida que nos habita. Podemos criar e desfrutar movidos por ela, de uma forma muito mais fluida, sem esforço. Tudo sobe e desce, aparece e desaparece. Porém, por trás desses movimentos, algo permanece imóvel, imutável. Devo tomar consciência disso. Não permanecer na superfície, mas concentrar-me tão profundamente quanto possível, num nível que mal consigo penetrar, muito menos
permanecer. Todos os dias tenho que dedicar tanto tempo quanto for necessário, às vezes mais, às vezes menos, para chegar a uma percepção clara de uma presença interior. Uma vida em mim que é muito superior ao meu corpo. Preciso conhecer esta presença como algo que realmente existe, e não simplesmente como uma possibilidade que às vezes busco. Precisamos perceber que todas as coisas são impermanentes. Elas mudam, nascem, têm vida, morrem. Elas são certamente impermanentes em diferentes escalas. Algumas são partículas subatômicas. A sua vida está limitada a uma pequena fração do nosso tempo que é inimaginavelmente pequena. Talvez um milionésimo de milionésimo de milionésimo de segundo. Um tempo que nem sequer podemos imaginar quão curto seja. Algumas outras vidas podem durar bilhões de anos, mas tudo no universo tem vida. Nasce, dura um certo tempo e assim morre. Mas por trás de tudo isso está o eu. E à medida que conhecemos por trás de toda essa atividade que constantemente consideramos nossa vida, à medida que conhecemos a experiência do eu, percebemos que não estamos e nunca poderemos estar sozinhos. O ser é a vida única, eterna, sempre presente, que está além das milhares de formas de vida que estão sujeitas ao nascimento e à morte. Contudo, o ser não está apenas além, mas também profundamente dentro de cada forma como sua essência, mais invisível e indestrutível. Isso significa que ele está acessível a você agora como seu eu mais profundo, como sua verdadeira natureza. Mas não tente compreendê-lo com sua mente. Não tente entender isso. Você só pode saber quando a mente está em silêncio, quando você está presente, completa e intensamente no agora. Recuperar a consciência do ser e permanecer nesse estado de realização de sensações é iluminação. A vida não pode morrer. Não há morte. O forno se esgota, a forma se desintegra. A morte é um fim. O fim de tudo o que é conhecido. É uma coisa assustadora porque nos apegamos ao conhecido. Mas a vida está sempre aqui, mesmo que seja desconhecido para nós. Só podemos conhecer a vida depois de conhecer a morte. Devemos morrer para o conhecido e entrar no desconhecido. Precisamos morrer voluntariamente. Temos que nos libertar do conhecido. Uma vez livres, podemos entrar no desconhecido, no vazio, na quietude completa, onde não há decadência. O único estado em que podemos descobrir o que é a vida e o que é o amor. Os diferentes campos em que o ser humano vivencia são o pensar, o fazer, o perceber e o sentir. Essas experiências mudam de momento a momento. Mas a única experiência constante que não muda é a experiência imutável do princípio Eu Sou. A tela na qual outras experiências aparecem e desaparecem. Com esta compreensão profunda, o homem sábio ignora as experiências passageiras e permanece ancorado na experiência central Eu Sou, na paz, na harmonia e no contentamento, na beleza e no amor. Quando o pensar, fazer, perceber, sentir desaparece, o aparente pensador, realizador, perceptor, sensor também desaparece. E eu permaneço como consciência pura. O ignorante, em sua confusão,
acredita que o corpo-mente vive, quando na verdade ele morre ao final de cada percepção, pensamento, sentimento ou ação. É o princípio eu sou que continua inalterado durante todo este processo. O fato é que o princípio eu sou e a realidade fenomenal manifestada só podem ser um e não dois. A verdadeira realidade não é nem o conhecido nem o desconhecido, mas a base ou fundamento de ambos. Em outras palavras, o eu sou subjetivo e a manifestação objetiva são a mesma coisa. Além da mente em movimento, está o fundo imutável da consciência que nunca muda. A mente tem que conhecer o verdadeiro eu e respeitá-lo e parar de encobri-lo, como a lua que obscurece o sol durante um eclipse solar. Perceba que nada observável ou experimentável é você. Nem isso o limita. O que você precisa é estar consciente de que você está consciente. Você está sempre consciente da mente, mas não está consciente de si mesmo como um ser consciente. Esteja consciente e consciente amplie e aprofunde o campo da consciência. A presença é a fonte de toda experiência. Quando a ênfase está em estar consciente e não no pensamento ou na percepção, gradualmente relaxamos profundamente, tanto no nível neuromuscular quanto no nível mental. Se observarmos abnegadamente o surgimento e o desaparecimento de todos os estados que vivenciamos, logo perceberemos que cada estado, cada percepção, cada pensamento é reabsorvido em um desconhecido tácito, sabendo o que é. Esta continuidade é a única realidade que existe antes do início da atividade. Mergulhe profundamente nessa quietude cada vez que se sentar. Você não pode esperar que a realidade apareça, porque ela sempre aparece. Os eventos aparecem e desaparecem. Nunca se esqueça da natureza passageira de toda experiência. Isso é tudo que você precisa fazer e a porta para a graça se abrirá diante de você. Com consciência vejo o que é, e na experiência do eu sou, abro-me ao divino, ao infinito, além do espaço e do tempo, a força superior que as religiões chamam de Deus. Meu ser é o ser único, completo diante da vida, é tudo que importa. À medida que permaneço consciente disso, sinto uma vida dentro de mim e uma paz que nada mais pode me dar. Estou aqui, vivo, e todo o universo existe ao meu redor. A vida ao meu redor está em mim. Sinto esta vida universal, a força do universo. E sinto que existo como parte do mundo ao meu redor. Estou presente, desperto para o que sou. E vejo que o mais importante é ser. Eu sei disso agora. E porque sei disso, sinto-me relacionado com tudo ao meu redor. Não existe antes, não existe depois, apenas a própria vida. Tenho a impressão de sair de um sonho. Tudo é real. Sinto-me livre e em paz. Neste estado não procuro, não desejo, não espero nada. Existe apenas o que eu sou neste momento. Agora sei como estou aqui e por que estou aqui. Você sabe que está sentado aqui. Esteja atento apenas a esse conhecimento.
Esteja em seu estado de ser. Segure isso. Nada mais precisa ser feito. Torne-se um com isso, e todas as suas necessidades serão satisfeitas. Faça o que fizer, sua atenção deve estar presente. Tudo o que você faz é existência. Preste atenção a esse estado de ser. Somente esse ser. Você tem muita sorte se deseja a verdade. Mas em sua busca pela verdade, o que se busca é uma imagem ou uma ideia, ou um conceito baseado no que lhe foi ensinado, no que você leu em algum lugar, o que você imaginou que fosse, ou naquilo que você lembra de algum vislumbre do passado. Estas são todas coisas mentais. Podem ser coisas bonitas, mas mesmo os conceitos mais sutis ainda são coisas. O grande presente oferecido por meu mestre, Punjabi, e por seu mestre, Sri Ramana Maharshi, é a instrução para permanecermos quietos. Não olhe para a mente como ponto de referência de quem você é. O que pode ser dito sobre o que é revelado na quietude? Muito tem sido dito que aponta para isso. Nada foi dito que possa tocar a verdadeira revelação. Palavras como infinito, eternidade, graça, ser, verdade, apontam para aquilo que é revelado na quietude absoluta. Porém, se o momento for concebido como algo, então a revelação também aponta longe. Aquilo que você é não é tocado por nenhuma ideia de ignorância ou iluminação. Embora o conceito de iluminação aponte para a liberdade e a verdade do seu ser, se você se apegar ao conceito, você ignora o que estava presente antes mesmo de ouvir a palavra. Você ignora o que está presente quando seu corpo está no estado de sono mais profundo. Você ignora o que resta quando seu corpo já se foi. No fundo do meu ser já sou o que procuro. Este é o ímpeto para toda a minha busca. Quando a consciência está aqui, percebo que a consciência sou eu. Eu e tudo ao meu redor somos a mesma consciência. Minha verdadeira natureza é a consciência. Não há objetos para conhecer. Ser é sempre ser. Quando a verdadeira natureza é conhecida, existe um ser sem começo nem fim. Consciência imortal. Você é o que é em todos os momentos da sua vida, mas nunca tem consciência disso, exceto talvez no momento de acordar do sono. Tudo o que você precisa é estar consciente do ser, não como uma afirmação verbal, mas como um fato sempre presente. A consciência de quem você é abrirá seus olhos para o que você é. É tudo muito simples. Em primeiro lugar, estabeleça contato constante consigo mesmo. Esteja consigo mesmo o tempo todo. Todas as bênçãos fluem para a autoconsciência. Comece como um centro de observação, de reconhecimento deliberado, e cresça até se tornar um centro de amor em ação. Eu sou é uma pequena semente que se tornará uma árvore poderosa, com muita naturalidade e sem nenhum esforço. Eu sou isso. Você é quem vê tudo. Sabe tudo e observa tudo o que está acontecendo. Você é a fonte silenciosa de tudo o que existe. O ser que anima o corpo-mente, o ser no qual tudo surge, incluindo o indivíduo aparente. Esse ser, essa
Consciência é o que você é. Você não é parte do todo, mas a fonte do todo. Tudo o que vemos, tudo o que pensamos, é a nossa história de vida. O que acreditamos que o mundo é apenas uma aparência do ser e do amor incondicional que surge como o convite a abandonar o sentido do eu, a abandonar a ideia de que existe alguma separação, abandonar a ideia de que há um indivíduo sentado nesta sala. Existe apenas o eu, vivendo em e como cada corpo-mente aparentemente diferente. Já não me ocorre tentar mudar a opinião de alguém ou acelerar uma suposta evolução da qual não tenho a menor ideia. Quem sou eu para pressupor o que alguém deveria ou não fazer, ou como deveria pensar ou sentir? Simplesmente me curvo diante do mistério que se desenrola diante de mim, na presença de outros seres que me mostram repetidas vezes minha absoluta ignorância. Com eles, posso compartilhar minha experiência, meus entendimentos, e deixar que sejam fonte de inspiração em suas vidas ou não. As experiências e descobertas dos outros me fornecem chaves essenciais para embarcar no meu caminho. Porém, sei que todos os caminhos são únicos e originais, assim como a fonte de onde emergem. Uma fraternidade profunda que me move toma conta de mim. Todos nós, sob as nossas diferentes funções, somos vividos por uma grande vida, diante da qual o silêncio e a dedicação se revelam como a grande porta que nos leva de volta à nossa casa. Todos os Budas e todos os seres vivos são a mente única. Não há outro Dharma além deste. Esta mente sem começo não surge e não deixa de existir. Não é azul nem amarelo, não tem forma nem aparência, não pertence às categorias de ser ou não ser, não é velho nem novo, não é longo nem curto nem grande nem pequeno, pois está fora de toda delimitação ou designação. Fora de qualquer tentativa de ser percebido ou considerado como objeto. É a realidade como tal. Mas à menor reflexão você cairá em especulações. Ilimitado e insondável, pode ser comparado ao espaço vazio. Portanto, esta mente única como tal é o Buda, e entre o Buda e os seres vivos não há diferença. Porém, os seres estão sempre buscando fora, apegando-se a todo tipo de características. Mas com esse tipo de busca, a única coisa que conseguem é encher-se de escuridão. Prisioneiros de suas próprias projeções, eles confundem conceitos sobre o Buda com o Buda real, e a mente que busca com a mente real, vagando assim por incontáveis eras de uma maneira completamente inútil. Eles não sabem que o Buda apareceria naturalmente diante deles se apenas pacificassem os pensamentos e se libertassem da discriminação. Desta forma, deve-se saber que esta mente como tal é o Buda e que o Buda é a totalidade dos seres vivos. Quando se expressa como um ser vivo, a referida mente não diminui. Quando aparece como Buda, não aumenta nem um pouco. Chegamos ao fim deste momento de reflexão, mas na verdade é apenas o começo. O que exploramos aqui, a conexão entre o ser humano e o todo, o despertar da consciência e a verdade que reside em nosso interior, não são palavras a serem memorizadas ou ensinamentos a serem seguidos cegamente. São sementes plantadas no solo do nosso ser, prontas para germinar, se tivermos a paciência e a coragem de olhar para dentro de nós mesmos.
O despertar não é um evento isolado, mas uma jornada contínua, onde cada passo é um retorno ao nosso próprio coração, ao centro de nossa existência. E como vimos, esse despertar não separa, mas une. Somos, de fato, o todo. Cada um de nós é uma expressão única e necessária da vastidão divina que permeia todas as coisas. Portanto, ao caminhar de volta para a sua vida cotidiana, lembre-se, você não está sozinho. O todo está em você, e você está no todo. O simples fato de estar consciente dessa verdade já é um despertar em si, que a partir de agora, cada respiração, cada pensamento, cada ação, seja um reflexo dessa união. Pois, no fim, como nos foi mostrado, o despertar não está em alcançar algo novo, mas em reconhecer o que sempre foi, a verdade do ser.